Bom, podemos começar? Podemos dar início? Aqui? Sim, professora? Muito obrigada. Bom, eu agradeço imensamente a honra de presidir essa mesa, nesse evento, essa mesa. Quer dizer, essa mesa é muito especial. Eu queria começar dizendo da minha alegria, tanto de estar aqui na presidência, com 4 jornalistas aí, que eu admiro, leio, acompanho, sou fã, mas também pela pertinência e pouco óbvia de trazer uma mesa de imprensa para um debate jurídico na Faculdade de Direito, né? Sem nenhum demérito para todas as outras, mas essa eu sinto que é especial. E, de fato, eu acho muito apropriado que se tenha decidido fazer uma mesa para rever, a ideia é passando a limpo aqui, não é? Um balanço crítico, mas para rever o papel da imprensa em todo esse contexto tão importante do nosso país, porque a imprensa é sempre, mas nesse contexto foi especialmente, não sei se todos concordam aqui comigo, foi protagonista. E foi uma protagonista, digamos, aqui no meu linguajar de direito penal, dolosa, foi intencional. Ela foi intencionalmente envolvida e chamada a funcionar como protagonista. Eu aqui estava pensando em como é que ia se desenrolar essa mesa, fiz uma busca besta aqui no Google e saíram imediatamente 3 notícias. Uma de 2016, Moro diz que o apoio da opinião pública é preciso para que a Lava Jato não pare. Foi um evento que ele fez aqui em São Paulo, essa colocação ficou famosa, né? Ele clamando pela opinião pública contra as forças do mal que estariam impedindo a Lava Jato de se desenvolver. Depois ele faz uma fala em 2017, na Lava Jato, a opinião pública protegeu a justiça das pressões, né? Então, mais uma vez, a opinião pública aí sendo protagonista e colocado como um anteparo contra aqueles que queriam barrar a Lava Jato. E, por fim, agora uma fala em 2018, aí a opinião pública, que ele fez no México, o Moro, a opinião pública e a imprensa evitaram a obstrução da Lava Jato, diz Moro do México. Então, assim, 3 notícias aqui tomadas a esmo, mas eu acho que mostram a importância da opinião pública, que já fui aqui bem destacada pela professora Gisele, mas o papel central também da imprensa na conformação dessa opinião pública, né? Não acho que a imprensa criou teses, ou, enfim, mas ela foi um instrumento muito importante para a propagação, para a escalada desse discurso, né? Para que ele assumisse aí essa hegemonia que conheceu até aí os idos de 2020. Então, fico muito feliz de estar aqui presidindo essa mesa, acho que vai ser muito interessante. Já anuncio que o nosso primeiro palestrante aqui, que era o jornalista Reinaldo Azevedo, não vai poder comparecer, justificou por razões de saúde, né? Pediu desculpas, enfim, já estava confirmado e não poderá comparecer. Então, nós vamos aqui seguir a sequência, como nós aqui nessa mesa somos muito democráticos, se bem que a Mônica não estava no momento da deliberação, Mônica, infelizmente tomamos aqui a deliberação por maioria, de seguir a sequência que me foi apresentada aqui, né, a ordem dos palestrantes. Então, eu vou começar pela sequência com o jornalista que está aqui ao meu lado direito, Florestan Fernandes Júnior, lendo aqui o breve currículo, jornalista com passagem pelas principais redações do país, Folha de São Paulo, É o País, Rádio Eldorado, Globo, Manchete, Cultura, Rede Minas, TV Brasil. Recebeu o prêmio Simão Bolívar de jornalismo pelo documentário Cuba, Turismo de Saúde. Atualmente é diretor de redação do Brasil 247, um dos mais importantes veículos de mídia online. E acabei de saber também, então já anuncio, também é presidente do Instituto de Defesa da Democracia 8 de Janeiro, o IDD 8. É isso? Então, com Lênio Streck. Com Lênio Streck de vice. Então, com isso, passo a palavra para o nosso palestrante pelo nosso prazo regimental de 20 minutos. Acho que eles falaram para usar esse microfone aqui. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nassif, Marina, professor. Você está na OAB agora como presidente, né? Tá. Então, bom dia a Maria Patrícia.
eu queria começar lembrando um pouco como é que nós chegamos na Lava Jato, porque esse projeto não é um projeto que caiu do céu, é um projeto que vinha sendo trabalhado pela direita, né, já há muito tempo, já no início dos anos 2000, e eu até, naquele período, em 2007, eu estava ajudando o Franklin Martins na estruturação da TV Brasil, da EBC, uma empresa pública de comunicação, e naquele mesmo ano de 2007, a Petrobras anuncia a descoberta do pré-sal, com enormes reservas, ampliando muito a produção de petróleo do Brasil. Um ano depois, em janeiro de 2008, vocês se lembram que foram roubados 4 laptops e 2 HDs, né, com informações sigilosas da Bacia de Santos. Eram dados de 30 anos de pesquisa, 30 anos de pesquisa, e que custou à Petrobras 2 bilhões de dólares. Né? E eu acho que isso aqui está intimamente ligado com todo o processo que vai se seguir nos anos seguintes. Né? Em 30 de outubro de 2009, o Wikileaks, né, a organização transnacional com sede na Suécia, publicava em sua página informações vazadas de governos e empresas e assuntos estratégicos de interesses públicos. No documento, o nome de Sérgio Moro foi citado como participante de uma conferência promovida pelo programa Projeto Pontes, vinculando, né, o Departamento de Estado norte-americano, cujo objetivo era consolidar o treinamento bilateral entre Estados Unidos e Brasil para a aplicação da lei. Ou seja, nós estamos falando aqui de 2009, né, bem antes do início da Lava Jato. Né? Em 2013, uma semana após notícias de que a presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, iria indicar o presidente Lula, não, perdão, em 2013, é deixado claro que ela estava sendo espionada pela CIA. Né? Isso foi o Snowden que indicou. Né? Logo depois, em 3 de junho do mesmo ano, ocorreu a primeira manifestação das Jornadas de Junho, né, que começou pequena, era um grupo de estudantes que queriam catraca livre, queriam redução das passagens de ônibus e trens. O primeiro movimento foi bem pequeno, ocorreu na periferia de São Paulo, na estrada de Mboi-Mirim, e logo depois houve uma manifestação maior, já próximo da Avenida Paulista e da 23 de Maio, e a repressão policial foi uma coisa escandalosa, jamais vista. Né? 100 estudantes foram feridos, e aquelas cenas comoveu o país, da brutalidade que foi feita pela polícia paulista, né? A PM paulista, que é tão ligada ao bolsonarismo. Né? E hoje eu até levanto suspeitas de que infiltrantes dessa polícia faziam parte desse esquema, porque a comoção foi tamanha que a população foi à rua, indignada, e a pauta virou. E a pauta virou no sentido de que a reivindicação não era mais só das passagens, que a reivindicação era contra a corrupção, contra os gastos da Copa do Mundo, era contra a corrupção do governo petista, e nesse imbróglio, né, nessa manifestação de rua monstruosa, imensa, que houve uma cobertura da mídia também jamais vista. Né? Eu lembro aqui que no dia do espancamento, né, da grande manifestação, da primeira grande manifestação,
A Globo tinha um comentarista, né, que era cineasta e fazia piadas. Ele condenou a agressão dos policiais, mas dizia que aquilo tinha que ser reprimido mesmo porque eram baderneiros, né? E logo depois ele mesmo entra no ar, no mesmo dia, falando que foi um equívoco dele, que na realidade aquilo não poderia estar acontecendo, que o povo estava revoltado com a corrupção. E ali você vê que a ordem vem de cima, vem da direção que fala: está aqui o nosso povo na rua, esse é o nosso povo, e ele vai ter uma importância na mobilização que a grande imprensa, que é chamada grande imprensa, a imprensa corporativa, vai inflar, né? A Lava Jato começa em 2014, portanto, um ano após as manifestações de junho, né, através de uma conversa de doleiros para poder trazer o processo para Curitiba. Ou seja, tudo já estava muito bem operado, e eu acho que vai ser necessário ainda uma investigação profunda da relação do Sérgio Moro e da Lava Jato com autoridades dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai vir à tona ainda e a gente vai saber o que foi delimitado, né, naqueles encontros dele, naquelas viagens dele aos Estados Unidos, né? Essa operação vai levar ao impeachment da Dilma e à prisão do presidente Lula em 2018. Eu e o Nassif estávamos juntos na TV Brasil e tentamos fazer, naquele momento, o contraponto do discurso de que a corrupção do PT era a maior já vista em toda a história do país, o que era uma grande farsa, uma grande mentira. O PT chega ao poder porque aceita entrar no jogo do financiamento de campanha. Eu sei disso porque eu cheguei a participar como jornalista de campanhas eleitorais, e elas realmente, naquele momento, no início dos anos 2000, dependiam de financiamento de grandes empresas. E as empreiteiras tinham um papel importante na distribuição desses recursos. Bancos e empreiteiras. Tanto que o PSDB surge com muito dinheiro de empreiteiras e de bancos. Quando o PT aceita participar desse jogo e aceita os recursos vindos dessas grandes empreiteiras, eles achavam que o PT iria passar rapidamente pelo governo, ia ser um desastre e iria sair. Era uma leitura feita pelo Delfim Neto e também feita por alguns intelectuais do PSDB. Eu lembro que eu estava numa reunião com a Ruth Cardoso, com um grupo que era de intelectuais PSDBistas, e com a vitória do Lula, eles estavam comentando que o Lula ia ser um desastre, e ela disse, na frente de todos, que era um equívoco deles, que ela conhecia os intelectuais que apoiavam o PT e sabia que o PT tinha quadros e tinha projetos que poderia abrir para o partido a possibilidade de ficar muitos anos no poder. E foi isso que ocorreu. E aí a questão toda era: o Lula se transforma num líder popular, né? E certamente, mesmo com aquele mensalão, que foi o primeiro embate da grande mídia contra o governo progressista de esquerda, eles não conseguem derrotar o Lula. Ele ganha a reeleição dele, termina o mandato com uma popularidade muito alta e elege a sua sucessora, né? E aí eu acho que tudo isso tem a ver com essa luta de poder que estava sendo dito aqui agora há pouco, né? Porque eles perceberam que não haveria outra maneira de se retirar o PT da cena política que não cortando os investimentos de campanha que o partido tinha de empresas ligadas à construção civil pesada.
né? Tanto que ela paga um preço altíssimo, porque no período dos governos do PT, elas se transformam em multinacionais. O Lula faz uma política forte no exterior e leva as empresas para o exterior, abre mercado e participa de grandes concorrências públicas em várias áreas do planeta, né? Inclusive construindo o aeroporto nos Estados Unidos. Essas empresas foram o foco da Lava Jato e o outro foco foi a Petrobras, né? As duas áreas que interessavam ao capital internacional, e ali eu acho que eles têm sucesso, porque quando você passa a utilizar a delação premiada e manipular com todo o apoio da mídia essas delações que eram vazadas, e eu até fiz um cronograma, mas acho que não vale a pena falar sobre isso, mas eles tinham um cronograma político, eleitoral. Assim, eles faziam os vazamentos sempre em momentos chaves das eleições. Inclusive na eleição de 2014, isso ficou muito claro, né? E mesmo assim, eles não conseguiram derrotar a Dilma. A Dilma foi reeleita, né? E ela vai, então, para um governo que mal consegue se sustentar pela pressão colocada nas ruas, né? Com aqueles dutos de esgoto colocados atrás do William Vac, né? Onde eram despejados dólares. Isso foi... Eu falei, o William... não. O Vac também fez isso, mas é o William Bonner. Mas, enfim, tanto que essa imagem de ligar o Lula à corrupção e o PT à corrupção tinha o intuito de tirar ele de cena, né, como ocorreu em 2018, e fazer o impeachment com um mandato de 2 anos do Temer, que vai abrir o caminho para as privatizações do que interessava a esse grupo. Eu lembro que lá na TV Brasil, nesse período, a audiência aumentou por conta do fato da gente ouvir juristas e especialistas nas duas questões, na questão da Petrobras e na questão da Lava Jato, das delações premiadas, né? Eu acho que, como jornalista cobrindo há muito tempo a política, né, e vendo de perto o fim da ditadura militar, eu acho que a Lava Jato é uma experiência nova que substituiu as intervenções militares feitas com os tanques nas ruas. Eles conseguem chegar ao poder dentro de um processo que eles utilizam a justiça com o apoio da mesma mídia que apoiou o golpe de 64, a mesma mídia que levou Getúlio ao suicídio, né? E a gente, naquele período, nós, jornalistas, principalmente os progressistas e aqueles que tinham a certeza de que aquilo era uma manipulação, nós éramos tratados quase como leprosos. Quando a gente chegava, era assim: bom, vocês estão apoiando a corrupção, vocês estão do lado daquilo que existe de pior na política. E foi um embate duro, difícil. O Nassif fez vários programas na TV Brasil, eu fiz também vários programas, escrevi e fiz o passo a passo da destruição da economia, num artigo que foi publicado no GGN. E chegamos, então, em 2018, com o Moro correndo para prender o presidente Lula. E ele é preso já pouco antes do início da campanha, né? E eu tive a ideia de entrevistá-lo na cadeia, e era em outubro, né, de 2018,
E a Mônica também entrou com o mesmo pedido que eu tinha entrado, né, e o Lewandowski autoriza, né, a nossa entrevista com o presidente Lula. Aquilo nunca foi noticiado pela Globo ou por outro grande órgão de imprensa, né? Ficou restrito ao El País e à Folha de São Paulo. E eu lembro que, quando a gente chegou em Curitiba, já havia informação de que o Toffoli, né, iria ia suspender a decisão do Lewandowski que permitia a nossa entrevista. Mas eu falo isso para dizer o mundo que a gente vivia ainda em 2018. Em 2018, quando a gente conquista esse direito dessa entrevista, eu chego para um grande repórter, amigo meu da TV Globo, com quem eu trabalhei durante muitos anos na Globo, num bar ali em Higienópolis, e falo para ele: olha, eu tenho aqui uma possibilidade enorme de conseguir a entrevista com o presidente Lula. Você não tem interesse? Porque eu vou fazer para o El País. Você não tem interesse em fazer comigo, né, para a Globo? Porque eu sabia que, se a Globo fizesse, ia ter uma divulgação maior. Ele olhou para mim e falou: Florestan, eu adoraria fazer, acho que é importantíssima essa entrevista, mas a Globo não quer essa entrevista. A Globo não vai querer fazer essa entrevista. E soube de mais coisas, que naquele período de 2016 a 2018, a Globo proibiu o uso de imagens do presidente Lula em qualquer programa. Ou seja, eles queriam apagar da história do Brasil a imagem do Lula. Então, se você estivesse editando uma matéria de qualquer assunto do período do Lula, a pessoa ia pedir autorização e era negada a autorização para o uso de imagens que o Lula aparecesse. E isso foi uma sistemática até 2018. Eles tinham a expectativa de que iriam conseguir eleger algum candidato ligado à direita perfumada, né? Acho que eles tinham essa ideia de que o PSDB poderia ganhar aquela eleição. E depois, quando perceberam que todo o projeto da Lava Jato estava ligado à extremíssima direita e que era um projeto que tinha setores amplos das Forças Armadas, setores que faziam parte dos porões da ditadura, né? Todos aqueles que estavam com o Bolsonaro, aqueles generais, eram os homens que participaram do momento pior da ditadura e das torturas no DOI-CODE, né? E o próprio Bolsonaro, ele é dessa turma, né? E aí, quando ele chega à presidência, a Globo ainda tenta, e outras grandes empresas tentam se ajustar com ele, mas eu tenho a convicção de que a ideia dessa extrema-direita, que o Moro ajudou a sedimentar o caminho, ela tinha como interesse, e tem como interesse, corroer os pilares da nossa democracia. Tanto que o Bolsonaro falou, e o filho dele, durante a campanha eleitoral, que o Supremo tinha que passar por mudanças, falavam em fechar o Supremo, que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, e já naquela reunião que o Moro estava presente, que levou, inclusive, a saída dele do ministério, você vê que ministros do Bolsonaro falam dentro do Palácio, se referindo ao Supremo como o local que tinha que ser destruído. O Congresso, ele compra com dinheiro, ele entrega o cofre, né, e faz ele vai corroendo o Congresso por dentro através da corrupção, através do recurso público que é repassado para o parlamento, né?
E, nesse embate, o Supremo também percebe que a própria sobrevivência deles está em risco ali, pelos ataques que foram feitos. E, naquele momento, eu acho que o papel dessa mídia corporativa foi fundamental. Foi fundamental. Porque vocês todos que estão aqui, os criminalistas, né, usaram os veículos de comunicação progressistas para poder denunciar o processo fascista em andamento de um Estado autocrático que estava sendo elaborado por esse grupo fascista que continua sendo uma grande preocupação, porque eles foram derrotados nas urnas, mas eles estão muito vivos e são um perigo, né, a ser combatido. E você vê que o próprio presidente Lula, hoje, tem uma dificuldade imensa de governar e agora, ontem, teve que entregar a Caixa Econômica Federal, né, além de vários ministérios, para poder fazer o mínimo, aprovar o mínimo dentro do Congresso. Ou seja, os pilares da República já foram corroídos e têm que ser reconstruídos. E para isso é necessário, eu acho, que a mobilização popular. E essa mobilização já devia estar ocorrendo. Eu não sei qual a dificuldade de um governo como o do presidente Lula não conseguir se comunicar direito, porque esse é um dos problemas que nós temos hoje, né? E você vê que as pesquisas estão mostrando isso, e a mobilização popular para o enfrentamento contra os fascistas. Eles estão com maioria dentro do Congresso e eles controlam a nossa comunicação através das redes sociais. E só para vocês, para encerrando já aqui, que acho que já estourou meu tempo, né? E eu queria só dizer o seguinte, que eu até selecionei aqui, você é neta de um grande letrista, né? Vamos dizer assim, que era até amigo do meu pai. Eu quero terminar essa minha fala, né? Que essa imprensa independente se manteve alerta, cumprindo o seu papel democrático, e triste a nação que se engana com falsos heróis e falsos messias. Como canta o poeta Chico César, Deus me proteja da maldade de gente boa e da bondade de pessoa ruim. É isso aí. Obrigada, Florestan. Eu vou, então, já, sem mais delongas, passar a palavra para a nossa segunda palestrante aqui, dado o avançado da hora, para Marina Rossi, jornalista graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, passagens por importantes veículos de imprensa no Brasil, revista Isto É, jornal É o País e o portal UOL. Atualmente é repórter na Repórter Brasil, organização fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores, com o objetivo de fomentar a reflexão e ação sobre a violação de direitos fundamentais dos povos e trabalhadores do Brasil. Então, Marina, te passo a palavra. Acho que posso deixar aqui. Bom dia. Bom, obrigada pelo convite, Maurício. É uma honra estar nessa mesa hoje e que importante essa jornada de balanço crítico da Lava Jato nesse momento, perdão. Ano que vem a Lava Jato faz 10 anos e como diz, acho que a Gisele, talvez a gente tenha que fazer esse balanço todos os anos mesmo, porque o estrago foi grande. Pegando a fala da Gisele também, que ela fala da OCDE, que bateu palma para a Lava Jato durante muito tempo, na semana passada, de fato, eles apontaram parcialidade, e eu até acho bonitinho o termo que eles usam, preconceito político na Lava Jato. É um bom eufemismo, talvez. Mas
além de preconceito político, eu acho que, já que a gente está aqui para falar do papel da imprensa, e o Kakai foi bem contundente, para usar outro eufemismo para falar da imprensa, e exaltou bastante o santo hacker, mas é importante a gente também falar que as mensagens foram vazadas para a imprensa, e que foi uma imprensa muito qualificada, começando pelo Intercept, que pegou essas mensagens e colocou elas no devido contexto. Então, obviamente, a imprensa tem um papel importantíssimo nesses últimos 9 anos de Lava Jato. Você tem razão, Kakai, quando você fala que o jornalista tinha a chave para acessar os processos. Sim, a gente recebia mesmo. Era um código que você recebia na véspera para poder fazer as reportagens. A gente não sabia de operações de véspera, mas você tem razão, a gente recebia um código. Faltou bastante senso crítico, isso é uma autocrítica também, né, da gente só estar ouvindo um lado dessa história, e eu me coloco nessa crítica, sem dúvida alguma, mas se a gente está aqui hoje para fazer essa crítica, a Vaza Jato tem um papel fundamental nesse momento, e a Vaza Jato só veio à tona graças também à imprensa. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, senão a gente só fica assim, a imprensa, né? Tinha gente muito boa lá, fazendo um papel muito importante, que era ler uma enxurrada de mensagens sobre churrasco, sobre futebol no domingo, sobre um monte de coisa desnecessária e que não tinha nenhuma importância, mas que ali no meio tinham informações muito importantes e que viraram por completo toda a história da Lava Jato, né? Então, a Vaza Jato, ela muda por completo a história da Operação Lava Jato e da história política do país recente também, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, santo hacker, mas santa imprensa também, né? Não foi fácil, e eu digo isso porque eu estava lá. Era um volume muito grande de informação, e aqui eu não quero glamourizar o papel do jornalista e nem colocar como herói, porque é muito fácil, né? A linha é muito tênue, mas era um volume muito, muito grande de informação que precisava ser colocado num contexto muito difícil e uma responsabilidade muito grande, né? A gente não estava ali para contar as fofocas, porque até tinham, e até poderemos falar sobre elas, mas tinham coisas mais importantes para serem ditas. E tinha um contexto. Então, eram coisas de anos atrás que a gente tinha que lembrar ou pesquisar sobre o que ou quem eles estavam falando naquele momento. Não foi assim um pacote de mensagens que foram publicadas e toma aí. Tem um trabalho por trás disso. Então, um trabalho de uma redação muito aguerrida, que foi o Intercept Brasil, sem dúvida alguma, e depois de jornalistas muito bons que estavam ali também de várias redações do país. Então, eu acho que é importante essa ponderação para a gente também não ficar só nesse papel de a imprensa é vilã, a imprensa, né, golpista. Tem gente boa fazendo o seu devido trabalho, se a gente procurar bem. E acho que Procurar muito. Nem tanto, né? A gente está aqui hoje, não precisa procurar tanto. Assim. Então, assim, eu só queria fazer essa ponderação porque eu acho que ela é bastante importante. Dito isso, quando a gente fala, né, do balanço da Lava Jato, bom, primeiro preso da Lava Jato, que era o dono do posto da Torre, foi preso, foi condenado, cumpriu prisão, saiu, voltou a administrar o posto dele, foi preso de novo comandando uma operação de mineração de diamante em terra indígena. Vamos lembrar disso também. E então, eu acho que é importante a gente mapear onde estão esses atores nesse momento, né? O que aconteceu com algumas pessoas. Porque, se a gente pensar bem, existiram benfeitorias em um sítio em Atibaia. Isso é um fato, gente. Né? Se isso é o suficiente para prender um presidente, eu não acho, definitivamente. Não sei o que vou julgar, mas eu não acho que isso é o suficiente, definitivamente. Mas esse fato existiu, né? Então, se a gente também só coloca de um lado a história, eu acho que a gente fica muito... esquece de partes importantes dela. Então, eu não vou me exceder definitivamente no tempo, vou até dar uma gordurinha para os meus colegas, porque eu não trouxe um texto tão
fundamentado quanto o do Florestan. Eu não fiz esse histórico tão profundo quanto ele fez, muito importante. Mas eu queria muito deixar essa reflexão, especialmente sobre a Vaza Jato, né, e sobre o papel da imprensa diante desse material vazado, né? Foi um material de fato vazado, mas que uma redação muito aguerrida e que teve coragem de colocar o dedo na cara de pessoas muito importantes naquele momento, porque se a gente for falar hoje do Moro, hoje do Deltan, eles estão em um lugar diferente do que eles estavam naquela época, em 2019, né? Então, existiu muito essa coragem, e eu acho que é importante a gente lembrar do papel deles aqui e dos demais jornalistas que fizeram essa investigação que mudou por completo o rumo da Operação Lava Jato e, consequentemente, da política recente do país. Então, minha fala é nesse sentido. Obrigada. Muito obrigada, Marina. Isso, agora eu vou passar, então, a palavra para Mônica Bergamo, jornalista graduada pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, com passagem pela Editora Abril, experiência na cobertura dos mais diversos ramos jornalísticos, recebeu em 2013 o Troféu Mulher Imprensa e atualmente é colunista do jornal Folha de São Paulo. Também atua na Band News FM, Band News TV, onde apresenta o programa Ponto a Ponto. E, como já mencionado, fez ali, né, teve ali naquele momento, na cena ali daquela entrevista, que foi em 2018, né? Foi em 2018. Então, Mônica... olha, há controvérsias, há duas correntes. Aqui em direito a gente fala que há duas correntes, mas você, jornalista, vocês sabem a verdade. Então, eu não vou me meter. Vocês se acertem aí. Mônica, com a palavra. Na verdade, a decisão do Lewandowski foi em 2019, foi cassada, e depois, quando... Foi em 2018, a decisão do Lewandowski, daí ela foi derrubada, e aí, em 2019, quando o Alexandre de Moraes e o Toffoli, quer dizer, tinha uma matéria no antagonista contra o Toffoli, e o Alexandre censurou o antagonista e virou um escândalo, aí o Toffoli, já que é para liberar o antagonista, libera a entrevista do Lula. E aí nós entrevistamos o Lula, mas foi só em 2019. Bom, gente, eu queria começar falando aqui, já avisando, eu só vou falar depois que o Cacai parar de mexer no celular dele. Porque nele todo mundo presta atenção, porque ele chega aqui, fala, e depois a gente chega aqui e ninguém presta atenção. Mas pelo menos você vai prestar. Mas, gente, é assim, eu não sou acadêmica, você vê que o meu currículo é horroroso, só sou jornalista, só sou repórter, não sou analista como os outros meus colegas que estão aqui, eu não junto vários fatos históricos e faço uma análise, eu sou a pura repórter, eu só sei ir lá, descobrir, publicar. E tenho a minha intuição e tenho meu conhecimento de história do Brasil também. Então, toda vez que eu aceito um convite como esse, eu aceito por vaidade. Vou lá falar na USP e tal. Depois eu chego e falo, gente, o que eu vou falar? Mas eu acho que eu estou ficando velha e tenho histórias para contar. E a minha vivência na Lava Jato, eu acho que ela pode trazer alguma contribuição aqui para vocês. Quer dizer, quando começou a Lava Jato, os jornalistas da minha geração, está aí meu colega Baltazar, o nosso sonho, assim, quando a gente era jovem, o Nassif já era chefe, mas o nosso sonho era assim, vamos descobrir o escândalo das empreiteiras, vamos descobrir como as empreiteiras mandam no Brasil, vamos descobrir como elas, não só que elas corrompem, enriquecem políticos, mas como elas mandam nos projetos, como o Brasil é construído a partir desses projetos. Aí, quando estourou o escândalo da Lava Jato, parecia uma coisa que tinha a maior lógica do mundo, porque teve dinheiro mesmo, teve corrupção mesmo, então todo mundo embarcou. Eu menos, porque eu nunca fui repórter investigativa, mas embarquei também. E aí, a gente começa, a partir de um determinado momento, a gente percebe que tem uma virada, uma guinada na Lava Jato, e que o Lula passa a ser alvo. E aí você começa a ter coisas do Lula que podem ser questionadas, inclusive nas vezes que eu entrevistei o Lula antes de ser preso e preso, eu não lembro se quando ele estava preso eu fiz essa pergunta, mas antes seguramente, que é assim,
um dinheiro de uma empreiteira para reformar uma cozinha. Eu lembro que eu perguntei isso para o Maluf, no TV Folha, e eu falei, doutor Paulo, eu chamo ele de doutor Paulo, mas um dinheiro, um apartamento... Aí o Paulo Maluf falou para mim, a sua cabecinha é desse tamanho, né? Você tem uma cabecinha desse tamanho, o Lula faz assim, eu dou minha casa para ele. E eu falei, mas doutor Paulo, assim, um homem com a responsabilidade do Lula, a liderança do Lula, ele não tinha que ter tomado mais cuidado, não aberto esse flanco e tal? Bom, isso é uma coisa, né? E o Lula me respondeu quando eu perguntei para ele, ele falou, eu topo discutir com você os aspectos morais da coisa. Se eu falhei, se não falhei. Agora, não houve crime. E aí começa essa parte da Lava Jato, quer dizer, a Lava Jato, não é que ela estava revelando coisas constrangedoras, não deveria ter feito, não. Ela começou a querer prender o Lula. Todo mundo, 2 anos antes, sabia que o Lula ia ser preso. Quer dizer, sabia que era esse o objetivo. E como você, como jornalista, relata isso? Você vai adivinhar, não, o Moro quer prender o Lula. Como é que você prova que o Moro quer prender o Lula? Começou a ser uma coisa muito desafiadora, muito difícil, muito complicada da gente cobrir. Eu estou falando da minha experiência, tá, pessoal, e eu acho que muitos colegas passaram por isso. Então, você tinha 2 dificuldades. Uma que era a cobertura dos próprios fatos da Lava Jato, todos os furos eram dados praticamente só para repórteres totalmente alinhados. Isso aí até, ok, eu acho que se o cara é fonte, ele vai dar as informações para quem ele confia. Então, para quem ele não confiava, era mais difícil de obter informações. E também trazer fatos críticos à Lava Jato transformava e te carimbava como um defensor de corruptos. Assim, é um pouco como a gente está vendo hoje na guerra, que, assim, se você fala mal do Hamas, não significa que você está apoiando tudo que Israel está fazendo. E se você fala mal de Israel, não significa que você está apoiando o Hamas, como as pessoas te acusam de fazer quando você fala, não pode matar criança, né? É feio atirar em cima de civis. Não, você é uma antissemita, você é uma defensora do Hamas, na prática você está defendendo o Hamas, não importa a sua intenção. Então, era isso que a gente vivia. Claro que eu não vou nem comparar uma coisa com a outra, porque o Lula está aí, está vivo, conseguiu viver e voltou a ser presidente. A guerra tem outra proporção, mas nessa guerra nossa aqui brasileira, era isso um pouco o que acontecia com os jornalistas. Então, era bem complicado. Eu me lembro que eu fiz uma matéria, uma das primeiras matérias que eu fiz da Lava Jato, foi até o Otávio Frias Filho, que nunca tinha me pautado, e ele me chama, porque ele não pautava, faleceu já o Otávio, e ele falou para mim, eu queria que você fizesse a vida dos ricos na prisão, quando os primeiros ricos foram presos. Era a ordem dele, ele queria fazer essa matéria, tá. Eu fui, descobri um cara que era meio segundo escalão e tinha saído e topava contar, me contou tudo. Tudo, eram coisas incríveis, que eles desenhavam assim coisas na parede para poder saber a hora, o relógio de sol na parede. Comiam com a mão, porque o garfo era de plástico e quebrava, tinha que comer carne com a mão, não tinha banheiro, não tinha isso, não tinha aquilo. E tá bom, publiquei a matéria, e a segunda matéria que ele tinha me pedido era um perfil do Sérgio Moro. Aí lá fui eu para Curitiba. Aí o Sérgio Moro, depois de me dar um chá de cadeira de horas, me deixa entrar na sala dele e fala assim, não vou conversar, não vou te dar entrevista, é só uma conversa, mas a sua matéria é lamentável, você está vitimizando essas pessoas que são corruptas, por que você... No avião você não come de talher de plástico? Eu falei, não, mas se eu estivesse fazendo uma matéria sobre o avião, eu escolheria que no avião eu como, mas eu estou fazendo uma matéria sobre a prisão. É fato, o que tem? Bom, ele não me deu entrevista, me tratou bem, o jeito dele, educado, contido, e eu também fui educada. Ele falou, não, mas não quero fazer perfil nenhum, ok, fui embora. Passa 2 dias, ele transfere todos os que ainda estavam presos, ele tira da Polícia Federal e manda para nem lembro mais o nome do presídio, que era muito pior, como se eles fossem os culpados da minha matéria, sendo que eles não tinham nada a ver com isso. Nem os advogados me procuraram, nem os advogados foram minhas fontes, mas foram punidos os que estavam presos lá. Então, eu comecei a perceber a enorme dificuldade que eu teria, tanto para cobrir a Lava Jato, quanto para criticar a Lava Jato. Bom, o tempo foi passando e etc. Espera aí, eu preciso tomar água. Acho que é aqui, né? Está saindo de uma Covid, né? Estou saindo de Covid, mas não estou mais com Covid, não, gente. Eu fiz, negativou.
Bom, e aí... foram surgindo as reportagens. E a Folha, quer dizer, apesar de todas as críticas aqui que eu sei que as pessoas sempre citam, a grande mídia corporativa, não sei o que, a Folha, a Folha. A Folha abriu muito espaço. Por exemplo, a primeira matéria do Tacla Duran falando que um amigo do Moro estava oferecendo vantagens na Lava Jato foi na Folha, 2 páginas, né? E contra tudo e contra todos, porque no dia seguinte, um dos nossos principais concorrentes deu 2 páginas assim do Moro, uma entrevista maravilhosa, sem perguntar uma vez sobre o Tacla Duran, que foi a grande pedra no sapato do Tacla Duran. A partir daí, todas as decisões do Moro, ele punha jornalismo irresponsável, papapá, nananã, que era eu. Sem citar, mas ele colocava. E aí tinha essa dificuldade, quer dizer, você fazia uma matéria minimamente assim, crítica, e aí todo o resto da imprensa caía para proteger o Moro. Eu estou falando Moro aqui, uma vez o Zé Dirceu falou numa palestra para estudantes que eu estava no fundo e ouvi, ele falou: se nosso principal problema fosse o Moro, estava resolvido. O Moro simboliza uma série de forças que se moveram naquele momento e que atingiram o jornalismo dessa forma, na minha experiência, que eu estou contando aqui para vocês. Bom, aí veio a entrevista do Lula, veio a Vaza Jato, eu me recordo que a Folha embarcou bem rapidamente aqui nessa cobertura, eu me recordo que assim que eles publicaram, eu tuitei várias vezes, e foi quando eu conheci o Glenn, e até hoje a gente se fala, ontem mesmo a gente se falou, e ele falou: a sua entrada foi fundamental, porque você tem o selo Folha, você tem a minha entrada no Twitter, né? Ele falou: se a gente ficasse sozinho nessa arrancada, a gente talvez tivesse dificuldade para dar a segunda marcha, talvez, né? Então, teve esse papel da Folha, Grupo Prerrogativas, que foi citado aqui, a gente deu ampla cobertura sempre, mas aí, seguindo só para já ir terminando, quando surgiu a possibilidade de entrevistar o Lula, e toda a saga jurídica vocês já sabem como ela foi, ali assim foi que o momento que mais me chocou de perceber como uma parte, como disse ela, vamos repetir, uma parte da imprensa se corrompeu num nível que eu achava que não chegaria nesse nível. Não estou falando de dinheiro, mas foram editoriais, não assim um colunista, outro colunista, o Gleno, do Vivier, o Nassif, não, editoriais apoiando a censura, a Folha de São Paulo. Censura prévia. Não é que assim, a Folha ofendeu, não, prévia. Se fez a entrevista, não pode publicar. Luiz Fux, ele deu essa decisão. Se fez, não pode publicar. Isso é censura prévia. E os jornais, gente, alguns jornais fizeram editoriais a favor da censura e criticando o ministro Lewandowski. E aí eu me recordo que eu fiquei tão assim chateada que eu escrevi para um editorialista desses jornais que eu conhecia. Obviamente ele não assinava, mas eu sabia que era ele que escrevia, e eu fiz uma mensagem no particular. Eu falei: olha, a cronologia do pedido foi essa, não tem nada a ver com eleição, porque ele acusava o Lewandowski de fazer uma coisa eleitoral, foi muito anterior a isso, papapá. E o jornal falava o seguinte: o que dirá a justiça a pedidos idênticos dos chefes do crime organizado que estão presos? Aí, o que eu falei para ele? É falso isso daí que você está falando? Por quê? O Ney da Rocinha deu dezenas de entrevistas na cadeia a um jornalista inglês que resultou num livro chamado O Dono do Morro e a Batalha pelo Rio, que foi editado pela Companhia das Letras. O Globo fez reportagens sobre essa obra. Isso daí tudo é meu e-mail para ele, tá? O Fernandinho Beiramar deu entrevista da cadeia, 2016, para o Conexão Repórter. Inclusive, teve mais visualização que a nossa com o Lula, não sei se você sabe, né? Teve 8 milhões de acessos, a nossa teve 6, pelo menos no site da Folha. O Marcinho VP deu entrevista na cadeia para o Domingo Espetacular em 2018, 2 milhões de visualizações. O Luiz Estevam fez menos sucesso, mas deu entrevista para o SBT da cadeia
216 mil visualizações. Glória Trevi deu entrevista para o Fantástico. Aí eu falei, eu poderia seguir aqui com dezenas de exemplos, mas o maior exemplo talvez seja A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um dos maiores livros da história do jornalismo, feito com um preso, né? Então, quer dizer, é uma coisa, se não fosse ridícula apenas, né? Mas é trágica. E a resposta da pessoa foi assim: muito obrigado. Devidamente registrado. Abraços. E depois eu mandei isso no particular para o Lewandowski, aí eu vou encerrar com essa frase do Lewandowski. Pedi autorização para ele, como ele não me respondeu, eu vou publicar de qualquer jeito, porque ele mandou para mim, eu tenho direito, né? E eu mandei essa, porque ele estava sendo acusado pelos editoriais. E ele colocou assim: caríssima Mônica, dizem os nordestinos que é na tempestade, é na tempestade que se conhece o pau da barca. Parabéns pela fibra, pela coragem. Na nossa nau não afundaremos, nem aqueles que conosco navegam, apesar das procelas. Então é isso. O PowerPoint, eu vou precisar de todo um auxílio técnico aqui. Aqui? Bom. Bom. Quer dizer que com um jornalista é assim, se não responder, publica. É. Só aproveitando aqui que a Mônica estava falando da visualização, só no El País, a plataforma do El País, a entrevista do Lula no mundo, deu 190 milhões de visualizações e foi as matérias mais lidas, a Marina deve saber disso, porque estava no El País naquela época, durante 2 dias, né? Mais tempo até, né? Essa comparação do YouTube, só para brincar. Bom, então nós vamos passar agora, estamos aqui lutando bravamente, mas quase no horário, professor Maurício. E a gente vai passar aqui então para o Luiz Nassif, jornalista com passagem por vários dos principais veículos de imprensa no Brasil, como Folha de São Paulo, TV Gazeta, Rede Bandeirantes, TV Cultura, TV Brasil. Em 86, ganhou o Prêmio ESSO na categoria principal, com a série de reportagens sobre o Plano Cruzado. É autor de diversos livros, sendo mais recente Walter Moreira Salles, O Banqueiro Embaixador e a Construção do Brasil, e atualmente é diretor do jornal GGN. Nassif. Eu só queria lembrar também que meus 2 últimos livros, um chama O Caso Veja, que eu tento analisar justamente essa maluquice que virou a mídia nesse período, e o outro são os cabeças de planilha para mostrar a maluquice que virou esse país com a financiarização também. Eu coloquei isso aqui para ajudar, porque o Xixo me desafiou, ele levou o material nosso para o museu e me desafiou a escrever um livro, e eu estou escrevendo um livro aí, pegando tudo que a gente levantou na época, e realmente, como foi colocado, para entender, é um conjunto de fatores muito grandes que entram aspectos políticos internos, entram mudanças internacionais. Então, só para começar aqui, o ponto central que começa, digamos, essa subversão aqui foi a guerra cultural. É algo que é trazido lá atrás pelo Olavo de Carvalho. O Olavo é um gênio. É um gênio do mal absoluto, mas é um gênio. E ele traz da ultradireita americana, com as redes sociais, a subversão da linguagem e subversão dos conceitos. Então, o cara vinha e falava as coisas mais absurdas do mundo, você reclamava, pô, para com mimimi. São coisinhas, são pequenos detalhes de linguagem que foram alterando. Você pega a Veja, lá quando tinha o Maynard lá, a cada semana você tinha que chocar. E chocar significava o quê? Você desconstruir
julgamentos já consolidados. Como é que se constrói esse julgamento? Você tem a linguagem leva a discussões, as discussões levam a consensos, levam a leis. Então, tudo isso começou a ser desmontado na época, e usando um parâmetro. Você tem aqui esse negócio do Luiz Roberto Barroso, aliás, é o nosso ministro favorito aí para... Os garantistas se apaixonaram por provas ilícitas, que era uma das frases dele. Aliás, depois que eu soube que ela é neta do Paulo Vanzolini, que era o nosso grande companheiro no Bar do Alemão, isso aqui o seu avô faria um samba melhor que na Praça Clóvis. Minha carteira foi batida, aqui foi a carteira do Brasil. E nós tivemos um outro fenômeno que afeta muito aí, que quem lê um pequeno livreto chamado Psicologia de Massas, do Freud, lá nos anos 20, vai ver o que a desmontagem do sistema de informação e tudo provoca. E aqui nós tivemos aqui a questão da celebrização, que é uma parte desse fenômeno de massas, que não afetou só aquele pessoal que ficava mostrando aí celular para o disco voador, ficava rezando para pneu. Afetou todo o sistema institucional brasileiro. Porque você cria aquela noção de força e não tem mais limite. Então, eu dou o limite, eu posso fazer o que quiser, eu posso desconstruir, eu posso... E daí você tem essa questão do direito penal do inimigo. Ué, esse botão que furou aqui... Eita, deixa eu sair daqui, depois eu vou pegar sem... deixa eu pegar por aqui melhor. Daí nós tivemos essa guerra cultural, apareceu na imprensa depois da Lava Jato. Eu enfrentei isso aí desde 2005, quando eu rompi com o establishment aí, resolvi enfrentar, o caso ainda lá Daniel Dantas, lá atrás, todo aquele angulo, aí resolvi enfrentar a Veja. A Veja era a grande máquina de assassinato de reputação que esse país criou, e ficou efetivamente lá. Eu passei todos os anos 90 indo contra crimes de imprensa. Ajudei a desmontar o crime de imprensa da escola base, do bodega, da CPI dos precatórios, todo aquele esquema da imprensa de criar o escândalo e já definir o culpado. E em 2005 eu experimentei isso na pele. Quando eu comecei a enfrentar a Veja, eu tentei entender o que estava acontecendo, aquela loucura, a mudança de linguagem, as loucuras de... Eu fui alvo de uma campanha inclemente. 500 páginas de ataques, assim, atacavam família, atacavam... Eu tinha filhas maiores na época, conversei antes com elas, vou entrar numa guerra aqui que vai afetar vocês. Mas tinha filhos de 9, 10 anos que iam para a escola e eu não sabia o retorno. Me chamavam de mão peluda, frequentador de sauna gay, caloteiro. Infelizmente, a pessoa que foi autora de tudo isso, por razões médicas, não pôde comparecer aqui ao nosso debate de hoje. E daí nós tivemos aí um processo de escandalização que pegou toda a mídia. Uma coisa horrorosa. Você tinha meia dúzia de blogs para fazer contraponto. Nós tivemos o grampo no Supremo. Você se lembra disso? Um grampo sem áudio, em que os dois lados, um elogiava o outro. Ô, fulano, mas como que você é legal? Ô, Beltrano, como você é legal? Um grampo a favor. Nós tivemos o grampo no Supremo. E daí é gozado. Naquele tempo, antes de criar bolhas, aí a internet era muito interessante porque permitia construção de linguagem. Quando veio o grampo no Supremo, eu lembro, foi para quê? Para afastar o Paulo, como é que chamava? O que era da BIM na época, era um fantástico, o cara que organizou a Polícia Federal e tudo. Paulo Lacerda. Inventaram o grampo no Supremo. Aliás, quem era o responsável pela parte de tecnologia do Supremo era um tal de Jairo Martins, que era o grande... O Jairo Martins era o grande araponga do Carlinhos Cachoeira lá. E daí, quando surgiu o grampo no Supremo, nós ficamos esperando o que ia acontecer. Criou-se uma CPI, Nelson Jobim levou... a BIM dizendo que não tinha equipamento para fazer grampo,
o Nelson Jobim leva lá uma página lá, mostrando o equipamento, daí um professor de filosofia da USP falou, olha, eu pesquisei a internet, essa página ele tirou de um site tal do fabricante lá, inclusive com alguns errinhos do fabricante. Nós demos uma manchete que me custou a amizade dele, Nelson Jobim mentiu. Depois vem a história dos grampos no Supremo. A Veja dá uma matéria de capa falando dos grampos no Supremo, que tinham detectado o equipamento, tudo. Daí, quando a Veja saía sexta-noite, sábado de manhã, eram coisas tão inverossímeis que a gente desmontava em meio-dia. Eu lembro que eu coloquei no blog lá, vieram 2 engenheiros falando, que maluquice, pô. Aqui diz que o sinal vem de fora para dentro, grampa de dentro para fora. Como é que pode ser de fora para dentro? Então, tudo isso a gente foi desmontando. Foi desmontando. O tal do encontro do Gilmar com o Lula, preparado pelo Nelson Jobim, que o Gilmar, uma semana depois, o Gilmar disse que o Lula tinha ido lá para pedir para interceder aí pelo mensalão, aquele negócio todo. E daí nós tivemos... O que ocorre com a mídia nesse período para a gente poder entender? A mídia ela já vinha, desde os anos 90, ela já vinha com esse negócio da dramaturgia da notícia, a escandalização, a dramaturgia da notícia. E foi o período de maior crescimento da mídia escrita em todo o mundo. Num certo momento, ela tinha publicidade nacional, tinha publicidade local, tinha classificados. Em 99, 98, fazem uma ampla liquidez internacional, fazem investimentos pesadíssimos. De repente, vem em 99 a Max Desvalorização do Fernando Henrique, que literalmente quebra os grupos de mídia, e vem a internet acabando com todas as barreiras de entrada para a mídia. Até então, o país tentou entrar um período aí, não, capital estrangeiro não pode entrar. Rádio, televisão, concessão, não pode entrar. E se fosse entrar, você tinha que, para jornais, publicações escritas, era um baita investimento e hábitos de leitura. De repente, vem a internet e rompe, acaba com o modelo de negócio da mídia. Então, ali nós tivemos... Ali nós tivemos, então, os jornais do mundo inteiro buscando alternativa. Os jornais sérios procuram aprofundar, tentam até montar áreas de seminários e tudo, mas daí nós tínhamos aí um processo de transição na mídia, com o afastamento ou morte já do Otávio Frias na Folha, Roberto Marinho e tudo, e o grande guru passa a ser Roberto Tivita, da Abril, que traz o modelo Murdoch. O que era o modelo Murdoch? Nós vamos pegar aqui, nós vamos ser partido político. Eu não quero ser a favor de partido, eu quero ser a verdadeira oposição. Eleger o presidente, e elegendo o presidente, a gente segura os adversários que vêm por aí, que na época se achava que eram as companhias telefônicas aí. Então, ele traz esse modelo. O que era o modelo Murdoch? Eu tenho aqui todas as redes sociais, eu sou o maior perfil das redes sociais. Então, eu crio fake news e espalho nas redes sociais. Então, esse modelo vem para cá e passa a ser praticado por toda a mídia. Nos Estados Unidos, você tem a Fox News, mas você tinha a CNN fazendo contraponto, o New York Times fazendo o contraponto. Aqui você cria o cartel absoluto. A Veja jogava todo aquele lixo na sexta-feira, o Jornal Nacional repercutia, a Folha fazia no domingo. Então, foi um período... E nós tivemos... Bom, eu falei a questão da linguagem, a questão... daí nós tivemos o mensalão. O mensalão, ele abre as portas para o golpe. E foi interessante, isso aí deu para perceber de cara, porque eu levantei bem aquela fase do Getúlio Vargas, até pela biografia do Walter Moreira Salles lá. E até a CPI da última hora, você tinha aquele monte de acusações de corrupção contra ele que não pegava. Quando vem a CPI da última hora, os varguistas apoiam, porque iam provar que os outros jornais ganharam mais do que a última hora. Só que a CPI gerava notícias diárias e quem tinha o controle da narrativa eram os grandes jornais. Então, isso surge com o mensalão. Como que nasce o mensalão, pessoal? Isso aí tudo vai estar no Museu da Lava Jato, nos artigos que a gente fez nesse período, e vai estar no livro. Surge de um grampo, de uma escuta que fizeram num funcionário menor dos Correios. Um suborno de R$3.000. Quem que planeja esse suborno? Grampeadores ligados ao Carlinhos Cachoeira e o diretor de redação da Veja em Brasília.
Inclusive, eles fazem a primeira gravação, levam lá para o... Eu até esqueci o nome dele, como é que ele chama? Policarpo. Levam para ele falam, não está bom isso aqui, daí eles fazem uma outra gravação, um suborno de R$3.000. Vocês imaginem o tamanho do cara que estava lá. Os subornadores ficam um mês com aquilo lá, podendo fazer o que quiser, e depois divulgam. Quando divulgam, esse deputado que deu tiro na polícia aí, o Jefferson dá uma entrevista para a Folha, achou que era o Dirceu que estava aprontando aquilo para desalojar ele dos cargos que tinham negociado. Dá uma entrevista e diz que aquilo era o Dirceu, era compra de votos, aquele negócio todo. Estoura uma primeira fase da Operação Lava Jato, uma primeira fase. Daí o que acontece? Vem a CPMI de Carlinhos Cachoeira. E lá você começa a desvendar a maior trama que foi feita aqui, que era uma trama entre a Veja e o Carlinhos Cachoeira. O Carlinhos Cachoeira ajudou a eleger o Demóstenes Torres e a Veja transformou o Demóstenes Torres no paladino da moralidade. Vocês se lembram dele aí? Foto dele com outros. Então, com esse poder que o Demóstenes conseguiu com a Veja, ele pegava negócios para o Carlinhos Cachoeira e levavam na conversa a nossa querida presidente Dilma Rousseff, que queria entrar para a história como a faxineira da República. Quando vem a CPMI do Carlinhos Cachoeira, eles trazem os dados de uma operação que houve da Polícia Federal em Goiás, mostrando que quando entra a Dilma, o Lula ele consegue se safar dessa primeira etapa com a crise de 2008, que ele sai gigantesco lá. Isso foi o meu bem e meu mal, porque ele achou que com intuição ele resolveria tudo aí, todos os problemas, e descuidou do Supremo, descuidou de tudo aí. Quando entra a Dilma quer marcar como a faxineira, a anticorrupção. Então, o que acontecia? O Carlinhos Cachoeira queria ocupar um determinado lugar, combinava com a Veja, saía denúncia, a Dilma imediatamente demitia o ministro denunciado, que era da base de apoio dela, embora fosse centrão, e o Cachoeira conseguia encaixar a cara dele. Quando vem a CPMI, ficou nítido esse jogo. E o Roberto Tivita ia ser convocado lá. Ele entra em pânico, faz editoriais elogiando a Dilma, elogiando o relator lá, que era um cara do sul de Minas lá, grande figura, mas uma coisa indecente. O Globo faz um editorial em favor dele, ele quase chora. Daí, para poder desviar o foco, ele vem, traz de volta o Mensalão de novo. E o Mensalão aí vira um processo no Supremo Tribunal Federal. E daí a gente passa a ter, aí com o Mensalão, a gente passa a ter os protagonismos, que aí é um outro aspecto que dá para desenvolver, mas é o seguinte, a Constituinte, quando a gente entra na redemocratização, nós entramos num país sem tradição democrática, obviamente, depois de décadas aí de ditadura, e com um executivo muito fraco. Isso ocorre no mundo, em toda a América Latina. Então, se o presidente não consegue montar uma base com o Congresso, ocorreu com o André, aquele da Venezuela, que até era de direita lá. Se ele não consegue montar uma base com o Congresso, a imprensa começa a soltar, transformar tudo em escândalo. Escândalo verdadeiro, escândalo falso. E cria as bases, o povo vai na rua e derruba. Então, com o Mensalão, passou a ter isso. Você passou a ter, com o Mensalão, as notícias diárias e esse vácuo de poder, que é o enfraquecimento da presidência, que o Lula consegue segurar a peteca devido à dimensão política dele, todo mundo quer ocupar. A mídia derrubou o Collor, tentou derrubar o Fernando Henrique, em 99, tentou derrubar o Lula e conseguiu derrubar a Dilma. Então, ela passa a atuar como poder político. Quando vem o Mensalão, é o Ministério Público e o Supremo, através do Joaquim Barbosa lá, que passa a querer protagonismo. E daí vem o Congresso com Eduardo Cunha e tudo, e passa a ter protagonismo. Então, digamos, isso aí provoca um esfacelamento, e daí nós temos um outro aspecto que é relevante aí a gente entender aí, que é a vira-latice brasileira. Aqui, o jornalista, não estou falando de todos, obviamente, nós temos aqui jornalistas que fizeram um trabalho relevante, mas você passa a estimular o empreendedorismo no jornalismo. O que é o empreendedorismo? Para onde estão os ventos? A imprensa agora quer discurso de ódio. Então, cara, aquele cronista, Ternura, lá vira colunista de ódio.
Agora está começando a virar aí, porque pegaram aí o PSDB, pegaram o Temer, vamos virar para cá. O mesmo aconteceu com o Judiciário. O Cacá falou do Supremo, o que o Supremo fez naquele período é vergonhoso. Hoje são todos aí liberais, foram fundamentais para a defesa da Constituinte, e amanhã, quando tiver uma nova onda? Nós não temos aqui a bússola. Nós temos birutas de aeroporto. A gente tem jornalista que molha o dedo, vê para onde está soprando. Está para cá? Eu participei de um evento do grande Audálio Dantas, em Tiradentes, para discutir Lava Jato. Lava Jato. A ABRAGE, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, foi lá, e quando eu comecei a criticar a Lava Jato, fui questionado, mas o que você faria diferente? Eu falei, meu Deus do céu, eu faria jornalismo. Faria jornalismo. A informação que viesse, eu ia checar com advogado, checar com a outra parte, mas a ABRAGE se ofereceu os seus jornalistas para ajudar na Lava Jato. No tempo da ditadura, a gente tinha uma frase muito relevante, né, que era repórter é repórter, polícia é polícia. Porque você tinha já esse imbricamento. Na Lava Jato foi isso. O que tem aí da Vaza Jato, da spoofing de jornalistas aconselhando isso, aconselhando aquilo, é uma coisa vergonhosa. Nós fizemos 3 documentários que estão na internet, um deles sobre como que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos preparou a Lava Jato. Está bem feitinho, bem, com boas informações lá. Um outro sobre o Sérgio Moro, mostrando o senso de maldade dele, inclusive o empreendedorismo da mulher dele, né? Que entrevistas em que ela falava, não, quando o Moro era juiz de uma cidade, eu montava um escritório para representar outros escritórios de advocacia e ganhava mais do que ele. Tem coisas, maneira como ele destruiu lá uma cooperativa de agricultores lá, e agora estão soltando um sobre o papel da mídia. Mas a participação do Departamento de Justiça e da OCDE foi essencial. Foi essencial. Eles deram treinamento lá nas próprias estratégias que foram criadas lá internamente pelo grupo incumbido aí de fiscalizar crimes corporativos, que passavam por tudo isso. E nós tivemos aí um jogo que é muito complicado de chantagens. Porque quando os ministros do Supremo começam a aparecer com a TV Justiça e, simultaneamente, vem as redes sociais com a celebrização, eles se tornaram totalmente vulneráveis à mídia. Totalmente vulneráveis à mídia. E a mídia conseguiu fazer... Eu participei de um seminário, de um congresso da JUF, em 2011 ou 2012. Eu estava começando com a minha parceira procuradora do bem, e havia uma defesa da transmissão das sessões, porque isso é transparência. Eu falei, que transparência? Isso aí o cara vira um ator dentro de um teatro e quem define o roteiro é o dono do teatro. Que foi o que aconteceu. Nós tivemos chantagem, sim. O Sérgio Moro, o Luiz Roberto Barroso foi chantageado. E foi chantageado como? Primeiro, eu sei porque eu elogiava, defendia ele. Depois eu descobri que o critério do setor dos senhores para criar reputação é tão falho quanto dos jornalistas também, né? Que apresentavam ele como grande jurista, grande constitucionalista. Depois você vai ler os trabalhos de ciências sociais aí, tudo dele. Mas ele, até 2014, ele era garantista. Ele tenta ir contra a constituição daquela comissão de impeachment. Daí um grupo de Curitiba, um site de Curitiba de ultradireita, faz um dossiê contra a família dele, aqueles dossiês que você pega lá, vai para a Veja, e o Augusto e o nosso amigo que ficou doente hoje acabam com ele. Eu tenho nojo dele, é um vagabundo, Você imagina a figura de um ministro do Supremo sendo chamado de vagabundo. Quando ele me xingava, eu era xingado, eu reagia, tinha agora aquela figura heráldica que se expõe. Então a imprensa começa pela chantagem, ele foi chantageado, a Carmen Lúcia foi chantageada. A Carmen Lúcia, lá para as tantas, sai uma notinha na coluna do Globo lá.
A ministra Carmen Lúcia vai enfrentar problemas aí, porque comprou uma casa que era de um cara que era parceiro do Carlinhos Cachoeira. Nunca mais ela falou nada. Ela tem um episódio escandaloso com um negócio médico aí de aquelas autorizações para renovar patentes vencidas de remédio, que ela segurou 10, 15 anos lá, ninguém falou nada. A casa dela colocaram lá, ela mudou de posição e virou o quê? A grande frasista. Porque as duas maneiras que a imprensa teve para direcionar o Supremo era a ameaça e a lisonja. A ameaça não funcionou com o Lewandowski, que tem um maior orgulho aí de... O Lewandowski, naquela fase inicial, éramos poucos que estávamos do lado da justiça, ele ligava para agradecer apoio, porque ele era xingado em aeroporto e tudo, mas você pega o Aires Brito. O Aires Brito, o genro aprontou lá, foi gravado, um monte de coisa lá, depois ele ficou amigo da imprensa. Daí a Carmen Lúcia fica grande frasista. Cada frase que ela dava, o Globo lançava ela como candidata a presidente. Depois fizeram... Aquele povo do Supremo é sacana também. Eu recebi um material de um assessor lá, mostrando que ela tinha como assessor contratado um sujeito que era dono de um blog de frases. Então, frases para alegria, frases para isso, frases para aquilo. E o Aires Brito virou poeta, né? Virou poeta. Virou poeta e depois, no final, quando ele já estava fora, ele deu uma entrevista para o Globo, dizendo: não, agora o que me interessa efetivamente é a física quântica. E ele deu a entrevista, eu coloquei no meu blog lá, o que apareceu de físico, falando, mas de onde que esse cara tirou que o Einstein era da física quântica e tudo. Então, digamos que... Vamos pegar agora o ponto aqui, que nós levantamos lá, espero que agora seja aprofundado, os crimes da Lava Jato. Aqueles crimes de dinheiro. Caso Trafigura. A Trafigura, quando... prenderam o Mariano Marcondes Ferraz, ele era do board da Trafigura. A notícia apareceu em todos os jornais. Ele foi o autor da maior corrupção contemporânea, que foi em Angola. Ele que organizou a corrupção da Trafigura em Angola. Que a Trafigura ganhou exploração de petróleo, importação, monopólio de importação e construção civil. Quando foi preso aqui, você conversava com advogados e falava, agora bateu no cerne da corrupção da Petrobras. Que o que envolve de dinheiro, comercialização, é muito mais do que construção civil. Ele passa um tempo lá e, de repente, ele é processado, vira um inquérito, em que ele é processado por um bico que ele fez para uma tal de Decal, um bico que ele fez para uma empresa italiana lá que estava no porto de Suape. Não falou, nós ficamos insistindo. Eu consegui, com blogueiros de Angola, informações, fui procurado por jornalistas da Suíça e da Inglaterra, atrás da Trafigura, porque ela tinha problemas ambientais também, não saiu nada. Caso Patrícia Coelho, que veio à tona agora com a SPUF. Gente, foi Deus que fez eu ir num cruzeiro, é que eu conheci uma empresária que ela quer doar 1 milhão para o Instituto Moody, que é aquele instituto que ele montou para pegar dinheiro. Daí alguém fala, mas será que ela não tem algum problema aí? Não tem problema nenhum. Tempos depois, se descobre que ela tem um problema. Ela simplesmente era sócia do Ney Suassuna, era laranja de coisas do André Esteves e do Daniel Dantas. Ela conseguiu um contrato com a Petrobras para transporte de petróleo sem ter navios. Então, ela traz um navio, faz acordo com o armador da Grécia. Eu fui ler o inquérito. Você lê o inquérito... Você tem do começo ao fim Patrícia Coelho. Quando você vai no final, os indiciados, não tem mais Patrícia Coelho. Isso aí são denúncias objetivas, que, obviamente, ficaram no circuito pequeno que nós temos. As empresas de Dallagnol. O pai dele e a família têm um caso de uma fraude no INCRA. Daí o INCRA entra com um processo contra eles, processo grande. Nesse mesmo período, o Dallagnol adquire 10 licenciamentos aí de lojas em shoppings caros lá, em nome de filho, em nome de pai, em nome de... As palestras, caso Neoway. Neoway é uma firma de Big Data, que, aliás, o Dória entregou toda a base de dados da prefeitura para essa firma, dizendo que eles estavam ajudando a... Opa, tá.
ajudando a organizar a base de dados da prefeitura. Ele vai dar uma palestra para a Neoway, faz um comercial para a Neoway, tenta convencer o Ministério Público e outros a adquirirem os sistemas da Neoway. A Neoway depois se descobre que estava acusada por corrupção, suborno na Petrobras. E ela tem 5 acusações de suborno em Santa Catarina. O dono da empresa, o que criou a empresa, foi demitido pelos acionistas americanos da empresa. Nós tivemos a mesada dos doleiros, que até agora não foi investigada, que foi o Rio que levantou, os 50 mil dólares mensais aí que eram distribuídos, ou não, se é verdade ou não, nunca foi apurado. E temos o caso que foi colocado aí, que o Cacai passou rapidamente aí, dos advogados de delação. Eu vou contar só uma historinha rápida. A minha esposa é procuradora, é uma das responsáveis pela educação inclusiva aí no Brasil. O Haddad montou uma política de educação inclusiva aí, que hoje tem 900 mil crianças, e a primeira vez que ele foi em casa, a gente estava começando a relacionar, falou, ela não largava do meu pé. Eu falei, imagina casado, então, como é que você... Ela fez um trabalho fantástico. Ela foi alvo de 3 mil processos das APAES. Então, eu conhecia o jogo das APAES. Daí eu faço um artigo, antes de Lava Jato, eu faço um artigo sobre as APAES. Daí alguém fala, entra lá no site da Secretaria da Educação do Paraná. Eu entro, Flávio Arnes, que é uma figura deplorável. Deplorável. Ele usa o sobrenome, ele tinha destinado 400 milhões de reais para as APAES do Paraná para competir com a Rede Federal de Ensino. Daí eu ligo para a primeira APAE, que é Nova Califórnia. Entro no site dela, tinha clube embaixo das APAES, tinha uma escola privada ao lado das APAES, daí eu ligo para a escola lá, o argumento é o seguinte, não, o clube tem muito professor aí, então ele tem que conviver com as pessoas, 2 mil pessoas do clube. E a escola é para os alunos das APAES poderem conviver com os alunos normais. Eu ligo lá para a escola, atende uma funcionária, eu falei, vem cá, quando que esses alunos se encontram? Uma vez por ano, aí, festa junina, uma coisa do gênero lá. E daí alguém fala para mim, fala, olha, entra aí no site do Tribunal de Justiça, vê quem são os advogados das APAES. Todas as causas das APAES, de um advogado chamado Marlos Arnes, que é sobrinho do Flávio Arnes. Quando tem aquele caso da Cata Preta, que a Cata Preta se manda, quem assume? Marlos Arnes. E daí, por coincidência, a Rosângela Collor, que Collor, gente? Moro, a Rosângela Moro vai para um evento nos Estados Unidos representando a educação inclusiva. Daí eu vou conferir, ela era diretora jurídica da Federação das APAES do Paraná. E o Marlos Arnes era o advogado que recebia as ações. E daí eu entro num tal de curso Luiz Carlos, que era do pai dele, lá um curso para vestibulinho, tudo. Quem eram os professores? Eram os delegados e procuradores da Lava Jato. Tempos depois, a polícia bate em casa lá. Até foram educados antes, era que eu ia prestar depoimento num inquérito com testemunha. Sem saber o que era lá. Como não era 6 da manhã, eu fui tranquilo para lá. Né? Daí chego lá e pergunto, o que é que vocês querem? Não, nós temos informações, eles queriam pegar pessoal da Polícia Federal, colegas que não compactuavam com o crime lá. A Veja deu que tem o setor da inteligência que fez um dossiê contra a Lava Jato e está vendendo. E eu com isso, não, queremos saber se o senhor conhece esse dossiê. Daí eu vou para o corredor, leio o dossiê, volto, falei, conheço perfeitamente. Como é que o senhor conhece? Eu escrevi, eles copiaram e não me deram crédito. Como é que o senhor sabe tal coisa aqui? Não, daí contei. Não, tem minha companheira que mexe com a PAI e tudo lá atrás, aí enfrentou tal coisa. E tal coisa consegui na Secretaria de Educação de... E tal outra coisa, consegui lá no Tribunal de Justiça. E essa outra coisa? Falei, isso aí é uma ferramenta nova que eu estou usando aí, que eu não sei se eu devo falar aí. Mas que ferramenta que é essa? Google. Daí me dispensar. Bom, só para terminar, eu queria apresentar minha solidariedade às vítimas de lawfare. Quando falam que a Lava Jato está viva, nós temos aí em São João da Boa Vista um escândalo acontecendo por um promotor que se tornou dono da cidade. Já tem inúmeras denúncias aqui, que o corregedor do Ministério Público Estadual passa pano,
foi uma correção do Nacional que passa pano, e quero dizer também que, com muita honra, eu fui condenado a R$100 mil por difamar Eduardo Cunha, depois que eu cometi a besteira de criticar o Luiz Sveiter, uma figura digna lá do Tribunal do Rio de Janeiro. Mas, como diriam os antigos aí, a luta continua. Obrigado. Imagina, foi um prazer ouvi-lo, foi um prazer ouvir a todos, a Marina, Florestan, a Mônica, e é um painel que não sei se todos os senhores e senhoras concordam, mas é perturbador, né? Porque o que sai disso é que, de fato, a mídia ela é o elemento central e menos controlável e que coloca em xeque o nosso sistema de justiça, coloca em xeque e também o protege, enfim, mas está no centro, né, do sistema de justiça, da democracia. O que é da democracia nesse tempo de fake news, nesse tempo, né, que foi, enfim, é perturbador. É isso que eu digo como jurista aqui, né, nosso terreno jurídico, de alguma forma, parece que está mais, né, no nosso controle. Bom, eu encerro, então, esse painel e já faço o convite para que todos voltem, retornem, nós vamos agora para o almoço, para o painel das 14h30, Lava Jato e Direito Penal, com Helena Lobo da Costa e Gabriel Sampaio, tá certo? Então, até daqui a pouquinho, muito obrigada.